companheiros, todas as companheiras. Quero iniciar agradecendo a Léo, aos companheiros e companheiras do Sintracem, pelo convite, de poder estar aqui debatendo com vocês, né? Tanto desse sindicato quanto os demais que estão aqui, rever aqui o meu amigo Afran, né? E poder estar debatendo nesse espaço, né? Um tema, digamos, difícil. Quando a Léo me escreveu, dizendo: olha pessoal, eu queria um pouco entender o sindicato, a atualidade do sindicato, eu falei: puxa vida, em 1980 eu publiquei meu primeiro livro, chamava-se O que é o Sindicalismo, né? Publicado pela coleção Primeiros Passos da Brasileiras, né? E é claro que de lá para cá muita água rolou, digamos assim, no espaço dos sindicatos. Eu vou tentar dar 3 ou 4 blocos de questões, e aí a gente, tanto tentando no primeiro momento ajudar para aqueles que, digamos, não são iniciados no tema, né? Quanto para aqueles que, digamos, estão enfiados na luta sindical, como nós todos. Eu comecei a fazer oposição sindical nos anos 70, né? Minha primeira atuação política foi a oposição sindical dos professores em 1974, 75, 76, em São Paulo. Então também vou dialogar com os companheiros e companheiras que estão na luta sindical, nos desafios hoje, né? O que eu poderia dizer para vocês, que eu pedi que a Léo me ajude um pouco a controlar no tempo, né? Desculpa, Léo, para me ajudar a controlar um pouco no tempo. Bom, você sabe que eu fiz isso antigo meu, eu estava comentando que eu tenho isso da minha mãe, né? O Ricardo virava Fernando, o Fernando virava mesmo, mas enfim. Então, se eu cometer uma outra dessa, você me ajuda a não fazer, né? Por sorte, a memória funciona bem quando se trata do meu tema de trabalho, senão eu estava aniquilado. Se eu tivesse com o meu tema de trabalho mesmo, lacunas que eu tenho com os nomes. Muito bem, poderia talvez começar dizendo uma primeira ideia. Há 20 anos atrás, muitos sociólogos do trabalho, militantes de esquerda, tentaram nos convencer que a crise que nós estávamos vivenciando tornava o sindicato irrelevante. Vários sociólogos do trabalho chegaram a dizer que os sindicatos estariam vivendo uma crise terminal e que os sindicatos não teriam mais espaço, tendo em vista a perda da importância do trabalho, etc, etc, etc. Naturalmente eu nunca concordei com essas teses. Por quê? Em primeiro lugar, por um motivo que eu tenho que recorrer à história para compreender. Eu vou ter que ser muito breve, Lélia, porque só esse tema não daria para ir longe, mas só para dar uma nota. Os sindicatos nasceram na Inglaterra, na transição do século XVIII para o século XIX, como a primeira forma de organização coletiva dos trabalhadores e das trabalhadoras para lutar contra a exploração do trabalho. Tem um belíssimo livro do Engels, A Formação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que na coleção do Cordeiro com a editora Boitempo foi publicada 2 anos atrás, uma edição lindíssima, muito bem cuidada. O Engels diz, né, que a classe trabalhadora, a classe operária, tem muitas formas de luta. O crime, o crime que nós vemos muitas vezes, ele se originou muitas vezes como uma resposta da população trabalhadora mais miserabilizada, sem emprego, sem trabalho, sem acesso aos bens mais elementares necessários para vitais, né? Alimentação, saúde, e uma parte dessa população empobrecida e mesmo miserabilizada tinha que roubar para sobreviver. Está lá no livro do Engels. E o Engels tem razão. Mas logo, claro, os estratos da classe trabalhadora mais avançados, né, começaram a ter consciência mais elementar de luta. E nasceu, por exemplo, na Inglaterra, um movimento chamado nudismo, que alguns de vocês aqui devem lembrar. Porque o Ned Ludd era o seu líder. O que foi o nudismo? Um movimento contra as máquinas. O movimento operário começou a quebrar as máquinas. Sabe por quê? Porque vocês imaginam que se nós estivéssemos um século e meio atrás, trabalhando aqui 100 pessoas, chega uma máquina e desemprega 20.
outros 80 falou: o que aconteceu? Nós não sabíamos que tínhamos máquinas. Não é esse inferno maquínico que nós estamos vendo aqui hoje, que tem máquinas. Aqui na nossa frente tem 2 máquinas. Não, chegou uma máquina nova, demitiu 20 de 100. Na semana seguinte, uma máquina nova demitiu 40. Na semana seguinte, uma máquina nova demitiu mais 10. O pessoal diz: a próxima máquina que entrar, nós vamos quebrar. Porque se entrar, aí não vai sobrar ninguém. E iniciou-se um processo de quebra de máquina. Aí isso chamou-se ludismo. E foram muitas as lutas operárias, até se criar o que na Inglaterra se chamava Trade Unions, União dos Trabalhadores, União, organização, para defender a jornada que chegava às 16, 17, 18 horas por dia, jornada ininterrupta, não tinha descanso semanal, não tinha parada para alimentação, não tinha regulamentação salarial, e nasceram os sindicatos. E os sindicatos se tornaram uma ferramenta para os trabalhadores, para a classe trabalhadora. Eu, por exemplo, se eu me quebro uma peça em casa, uma torneira, eu tenho lá um grifo, né? Ou um alicate meio enferrujado, mas eu não jogo ele fora, porque eu não tenho outro melhor. Então é melhor eu pegar aquele, eu jogo um WD, põe um pouco de, né, dou uma melhorada nele, e com aquele grifo antigo que eu arrumo, tipo uma coisa elementar. Tira a torneira, troca aquele puxamentozinho da torneira, a borrachinha, e a torneira para de pingar e alimentar. Se eu não tivesse essa minha ferramenta usada e meio envelhecida, eu ficava com a torneira pingando, eu ia chamar uma empresa para trocar, e eles cobravam uma coisa que custou R$2, o preço que custou uma borrachinha dessa, eu ia cobrar 100 pela visita. O sindicato é mais ou menos isso. É uma ferramenta que nós temos. Em alguns casos, é uma ferramenta que está bem conservada. Quando é um sindicato de base, de classe, que luta pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, defende a sua categoria, é democrático, não tem ilusões do capitalismo. Mas tem outros sindicatos que são burocratizados, tem outros sindicatos que são de cúpula, tem outros sindicatos que são puro, digamos assim, núcleo de máfia, gangues sindicais, né? Tem sindicatos que são de carimbo. Criar um sindicato pode significar que meia dúzia se enriquece, porque você não precisa ter base para sustentar o sindicato, basta você dar um imposto sindical. Eu vou falar disso depois no Brasil. Então o sindicato é para nós importante na medida em que ele é uma ferramenta dos trabalhadores e das trabalhadoras para a defesa dos seus interesses. Mas essa ferramenta também muda com o tempo. A ferramenta que eu tinha há 30 anos atrás, eu tive que trocar. Tá certo? Uma ferramenta posterior. Porque os sindicatos nasceram no século XVIII, XIX, como sindicato de ofício. As profissões eram ofícios. Né? Os tecelões, os alfaiates, os gráficos, os maquinistas, os portuários, os mineiros. Algumas dessas profissões se mantêm até hoje, outras não. E da viragem do século XIX para o século XX, com a indústria automotiva, com o mundo de produção capitalista ampliado, com a indústria de massa, aquilo que vocês, certamente todos vocês aqui viram, o magistral filme do Chaplin, em tempos modernos, aquela fábrica que produzia, né, centenas de milhares de carros por ano, aquela fábrica criou um sindicato de massa, o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo, que depois virou sindicato metalúrgico do ABC Paulista, o sindicato dos metalúrgicos de Contagem, Minas Gerais, de 68, de Osasco, o sindicato de metalúrgicos de Campinas, o sindicato de metalúrgicos de São José dos Campos, o sindicato dos petroleiros, os sindicatos bancários, e o mesmo vale aqui, tá certo? Os sindicatos da história de Santa Catarina, de São José de Santa Catarina, da ilha de Florianópolis, tá certo? Assim como esses exemplos que eu citei, São José dos Campos, de Campinas, São Paulo, São Bernardo, etc., do país. E esses sindicatos, digamos assim, no longo do século XX foram vitais para garantir os direitos do trabalho. Mas o sindicato traz consigo uma contradição, que a melhor forma de compreender é discutindo-a.
o debate do Marx, do Engels, do Lenin, do Gramsci, do Trotsky, sobre os sindicatos, tem um debate importante entre eles. Todos eles vão dizer: o sindicato é importante porque garante direitos o descanso semanal, as férias, salário igual para trabalho igual entre homens e mulheres, regulamentação da jornada das crianças, regulamentação da jornada de 8 horas. Essa luta foi nos Estados Unidos, contra jornadas de 9, 10, 11, 12, 13, 14 horas de trabalho. Na Revolução Industrial, eu disse aqui que chegava a ser 17, 18 horas de trabalho. Há mulheres e homens bolivianos, peruanos trabalhando na Grande São Paulo, no centro de São Paulo, na indústria têxtil, 17 horas por dia de trabalho. Há trabalhadores do campo trabalhando, por exemplo, no corte da agroindústria da cana-de-açúcar, trabalhando em jornadas de trabalho que são intensas, cortando 16, 17, 18 toneladas de cana por dia. Vocês imaginem um trabalhador ou uma trabalhadora cortando 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 toneladas de cana para que deixa o Lula doidão, né? O Lula adora o etanol. Deve ser por outros motivos. Põe o Lula na gorduchinha como está, 3 dias para cortar 18 toneladas de cana. Queria ver, entendeu? Queria ver se o frenesi dele pelo etanol continuaria. E esse sindicato, veja bem, entrou pelo século XX. É um sindicato taylorista e fordista de massa. Uma fábrica, a Volkswagen do Brasil chegou a ter mais de 40 mil trabalhadores. A Volkswagen de São Bernardo do Campo, a fábrica tinha nome de rua, delegacia, prefeitura, dentro de uma fábrica, rua tal, delegacia tal, porque era uma cidade operária. Só lá em São Bernardo tinha mais de 30 mil trabalhadores. Esta planta taylorista e fordista tinha como força do trabalhador o sindicato organizado dentro da fábrica. Se vocês olharem aqui em Santa Catarina, aqueles sindicatos que têm mais tradição de luta, muitos deles sofreram, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas ainda é possível encontrar sindicatos que vêm daquele período de um sindicato de massa, né? Embora a área aqui, talvez na área têxtil, uma área forte, na área industrial, que eu pude conhecer um pouco, né? Entre outros setores. Mas, a partir dos anos 70, 1972, 73, 74, o capitalismo sofreu uma crise muito profunda. Houve uma crise estrutural do capitalismo que, de certo modo, se mantém até hoje. Eu posso discutir isso depois do debate, mas que se manifestou naquele momento através do seguinte processo: o capitalismo viveu os anos dourados, anos pós-Segunda Guerra, 45, 50, 55, 60, 65, 68, 70, 73, bateu no alto e começou a cair. Queda tendencial das taxas de juros. E os capitais em escala global começaram a discutir como sair desta crise e iniciaram uma reestruturação produtiva em escala global que atingiu todos os ramos, inclusive o setor público, tá? Como nós vamos ver aqui. Eu não tenho tempo para expor isso aqui, eu procurei desenvolver isso longamente nos meus livros do Adeus ao Trabalho, né? É uma pergunta, os sentidos do trabalho, e tantos outros livros. Alguém me dizia que estava divulgando aqui, o colega ouviu os livros da expressão popular, né? Está aqui o colega que me falou isso, no intervalo, não sei se ele já saiu, né? Os livros da expressão popular, e tantos outros livros que nós pudemos tratar individual e coletivamente desse tema. O que aconteceu? Vou dar 2 exemplos, basta para entender o que aconteceu. A Volkswagen de São Bernardo chegou a ter mais de 30 mil trabalhadores, pois em 1999 a Volkswagen criou uma Volkswagen em Resende, no Rio de Janeiro, com 1.300, 1.400 trabalhadores e trabalhadoras, todos terceirizados. Todos. Então aqui em São Bernardo, uma planta que parecia uma cidade,
com trabalhadores com direitos, carteira de trabalho, sindicato e tal. Lá em Resende, a mesma Volkswagen criou uma nova fábrica, que é um outro momento da produção capitalista. Todos os trabalhadores e as trabalhadoras consorciados, né, consórcios modulares, onde a quase totalidade era terceirizada. Então a Volkswagen entrava com o galpão e com uma marca Volkswagen. Os demais eram trabalhadores que um brigava com a empresa A, outro brigava com a empresa B, outro com a empresa C, porque são todos terceirizados. Eu vou dizer, o grande salário é com a sua empresa, não é comigo. Eu estou contratando a empresa e tem terceirizado. Vocês perceberam a diferença? A mesma empresa. Ou seja, a partir da metade dos anos 70 e de lá para cá, tá certo? Nasceu o que os capitalistas chamam de empresa enxuta, a empresa moderna, a empresa com poucos trabalhadores e altamente produtiva. Por que eles puderam fazer isso? Alta tecnologia, maquinário, computação, mundo informacional digital, maquinário avançado, trabalhadores e trabalhadoras sem direitos. Se tem expansão, aumenta. Se tem diminuição, reduz. Se o mercado expande, aumenta, contrata os terceirizados. Se a empresa vive uma situação de crise, o terceirizado é demitido imediatamente, sem praticamente custo nenhum, porque é um acordo que você tem com a empresa. Individualização, cada um por si. Como é que é chamado um trabalhador ou uma trabalhadora na empresa? Colaborador. Eu me pergunto, puxa vida, é o único lugar do mundo onde o colaborador é o primeiro que leva uma fubecada na primeira vez. Eu não conheço, eu pesquiso no mundo do trabalho há mais desde meados de 70. Eu não conheço uma empresa que na primeira crise demitiu toda a sua direção, toda a sua presidência, todos os seus gestores para preservar os trabalhadores. Não conheço uma empresa. É sempre os colaboradores que se ferram. E as colaboradoras. Colaborador, parceiro. Eu já escrevi várias vezes, então eu escrevi um artigo no próximo 20, vai ter o seguinte: palavras, vírgula, palavras, etc. Empregabilidade, sustentabilidade, parceria, né? Qualidade total, plano, isso lá. Todas elas têm um termo que é a expressão da razão inversa do seu significado. Sacaram? Repito, todas elas têm uma terminologia que está na razão inversa do seu significado. A sustentabilidade é para manter uma sociedade insustentável. Veja a descrição ambiental. A qualidade é para manter um produto que dura menos. Bom, mas se eu for olhar o Aurélio, o Weiss, como é qualidade significa produtos longevos, de longa duração. Quanto tempo dura um automóvel hoje? Um computador? Uma máquina de lavar roupa? Um celular? Minha filha falou: pai, o celular se prepara, porque ele vai morder. Como assim? Tem que preparar. Como é? Cara, eu estou direitinho, não deixo ele cair, eu faço um esforço danado quando ele toca para não jogar ele no chão, não pisar em cima. Hoje, se nós estamos arrumando um computador, nós compramos há 6 meses. Você tem um problema no computador, você tem que trocar uma peça, você vai comprar um computador novo, você não vai comprar um computador, aquela peça, vai pagar $800, aquela peça vai falar, por 900 você compra um computador novo e dá piruleta, o seu não dá. Então a qualidade, eu já escrevi isso muitas vezes, a qualidade é involucral, é fenômeno. Essas mudanças foram muito profundas. Vocês imaginam que tinha 40 mil, hoje tem 16, 15 mil. Nós tínhamos 1 milhão de bancários, hoje temos 400 mil. Ampliamos um pouco mais, se vamos falarmos, porque tem uma massa, atenção, tem uma massa de trabalhadores e trabalhadoras que são invisíveis, que nós não vemos, mas eles existem. Sabe quantos são os trabalhadores que devem pagar aqui no Brasil? Mais de 1 milhão. Mulheres, 70% a 80% deles é feminino. Não tem um dia que a gente não tem um inferno de receber um telefonema de uma trabalhadora dessa nos querendo vender alguma coisa. E você não sabe se você é duro com essa trabalhadora, porque ela não está fazendo uma coisa. Se ela pudesse, ela te mandava, antes de você vender, ela te mandava para um outro lugar. Ela também, ela tem que vender.
a gente já manda pôr o rosto no lugar, calma, peraí que eu vou explicar para o senhor, aí vem tudo de novo, né? Fala pra gente. E isso afetou o setor público, porque o Estado é uma identificação política do capital. Ao mesmo tempo que o Estado, né, ele tem, sob pressão popular, uma função precípua de ampliar os equipamentos coletivos e sociais, a previdência pública, a saúde pública, a educação pública, etc. Ele é pressionado decisivamente pelo capital para criar as condições da reprodução ampliada do capital. E nós trabalhando no Estado, né, nesse parecendo um pêndulo que só fica de um lado. Escorrega e pumba. É um pêndulo pesado para cá e levinho para lá. Ele é levinho para as atividades públicas e sociais. Ele é pesadão para garantir o capital. Aquela tese que o Estado estava desaparecendo com o neoliberalismo, todo mundo percebeu que era completa besteira, né? Quem não tinha percebido antes. O Estado nunca desapareceu. O Estado, sob o neoliberalismo, perdeu cada vez mais o seu papel de ampliar os serviços públicos, coletivos e sociais em favor do Estado forte para o capital. Foi o Estado burguês que impediu a crise de 2008 e levasse o capital no bancarrota. Tá certo? Basta lhe dizer que o Estado norte-americano e europeu e asiático, japonês interveio nos bancos, nas grandes indústrias e empresas. Vocês são capazes de imaginar que a General Motors foi estatizada para impedir que ela fosse fechada? Olha a sutileza da propaganda. Já reparei isso faz tempo. O General Motors não faz uma propaganda no Brasil como o General Motors, ela faz como o Chevrolet. O Chevrolet é como ela era chamada nos anos 50. É que ela não é louca de dizer Chevrolet. De compra o General Motors quando a empresa está falindo lá no centro. Então ela diz Chevrolet, uma marca forte. Eu falei, pô, que cara que é Chevrolet? Como Chevrolet? Chevrolet quando eu era nos anos 50, 3, 4, 5 anos era Chevrolet. Entendeu? Porque, claro, o General Motors queimou, então, como o mundo atual do capital é o mundo da marca, volta à marca anterior. Volta aqui para o serviço público. O serviço público também passou a sofrer no município, no Estado e na federação. No Brasil, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, na China. O serviço público começou a sofrer as injunções do mercado privado. Desregulamentar o trabalho, terceirizar, não substituir trabalhadores que se aposentam, intensificar o trabalho, polivalência. Tem que ser polivalente, tem que fazer um pouco de tudo, multifuncionalidade, metas. Já ouviram falar disso? Metas, tem que cumprir metas, mas quem cumpre meta é goleiro, que tem que defender, entendeu? Nós não. A médico tem que atender, fazer 40 consultas por dia, cronometrado como um médico tem ordenado fordista. Mas como é que eu posso atender um paciente com câncer do mesmo modo que o paciente que é, como é que a gente diz quando ele a pessoa fica doente, qualquer coisa hipocondríaco, que está lá com resfriado já pensa que está morrendo, entende? O hipocondríaco então resolve logo, vai com um psicanalista, com um psiquiatra, para fazer qualquer coisa assim. O doente de câncer, diferente, vai bater em 20 minutos. Como é que eu substituo um professor de uma escola municipal, estadual ou federal por um professor substituto não qualificado? Sabe o que existe em São Paulo? Não sei se essa tragédia já chegou aqui. Tem um professor em cada escola, 2 ou 3, que eles são escalados para ir na escola. Então ele senta lá, aqui, substituto. E fica torcendo para um professor ter diarreia, certo? Dor de cabeça acentuada, como é que chama? Enxaqueca, certo? Brigou com a mulher, então não foi, porque entrou em depressão. Ou a mulher brigou com ele, também não foi. Aí ele falou, viva, hoje faltou fulano. Ele entra. Mas vamos pensar nesse nosso exemplo. Mas ele é professor de história e faltou o químico. Não tem problema, tá certo? A sua alquimia vai fazer com que o historiador vá falar sobre a química. E ele nasce a química, porque tem que ensinar química, entende?
E no final do dia, desses 3 que foram, um conseguiu substituir, os outros 2 não perderam o dia. É o professor contingente. O professor eventual. Hã? Eventual. É. Eventual contingente. Quer dizer, entra quando dá. E veja a tragédia. Ele fica torcendo para alguém adoecer. Para alguém sofrer um acidente. Vocês lembram do filme do Costa Grave, né? Aquele diretor grego chamado A Morte, o Corte, feito na França, né? Um indivíduo que tinha 40 e poucos anos, era um gestor, um gerente de qualidade, só que ele não conseguia emprego, porque ele estava velho, 40 e poucos anos. Então eu não vou contar o filme, mas em 2 palavras, ele descobre que só tem um jeito de conseguir emprego. Ele percebeu na França quais são os 10 caras, 5 caras melhores que ele, e matar os 5. E foi o que ele fez. Com a competência fílmica do Costa Grave. Ele mata os 5, e ele faz toda uma armação, e o indivíduo tranquilo, pai, bom esposo, tudo bonitinho. Até rezava de vez em quando. Mas ele tem que matar aquele. O 6º sou eu. E disse que fez, ele matou os 5, tocou o telefone que não tocava 2 anos na casa dele. Seu fulano, doutor fulano, eu aqui no emprego, ele fez, ele quase falou, já sabia. Já sabia que era eu. Aliás, alguém disse uma vez, recentemente, numa dessas artigos que eu tive no exterior, que a França, que não falava de trabalho há 20 anos, no plano fílmico, fez a França, vale para a Argentina, vale para o Brasil, vale para a Inglaterra, mas a França fez nos últimos 10 anos filmes excepcionais sobre a tragédia do trabalho. Na Telecom França, em 1 ano e meio, 25 casos de suicídio no trabalho. Suicídio no trabalho decorrente da privatização da Telecom. De pegar um trabalhador ou uma trabalhadora que não é o exemplo padrão e citar. Eu li na Folha de São Paulo que um gestor da Walmart aqui no Brasil ganhou em primeira instância uma ação na Justiça do Trabalho porque na festinha catártica do pré-trabalho, sabe aquele esquentar, aquele momento do catártico, do aquecimento, ele tinha que rebolar. Ele tinha que rebolar. E nem todo mundo gosta de rebolar. E ele dizia, eu não sinto bem, eu sou gordo, eu sou tímido, chegar lá e tem que rebolar. E ele tinha que rebolar, porque era o prêmio, porque tinha que ganhar. Então ele moveu uma ação contra o Walmart e ganhou. É bom o Walmart entender que talvez ela ter que começar a rebolar. Porque isso é achincalhar o trabalhador, é um plano que não tem limite. Ou o trabalhador devagar com o nível de massacre em cima da classe trabalhadora, seja da Walmart, seja das transnacionais. Eu conheço uma transnacional que fez um experimento no Brasil e como as trabalhadoras trabalhavam digitando máquina de digitação tipo supermercado, tem que parar para fazer xixi, não tem? Inventaram e fizeram um teste com fraldão para adultas. Você é capaz de imaginar? Ele falou, aí você, pô, legal, já que é polivalência, você urina digitalizando. Entenderam? Vocês estão sacando onde nós vamos parar? E veja bem, individualizar, receber por participação nos grupos das empresas, você, do trabalho em equipe. Eu tenho depoimentos do nosso livro Riqueza e Miséria do Trabalho, vai sair o volume 2, eu não sei como vou fazer, porque tem 900 páginas, um tinha 600, o volume 2 tem 900, eu não sei como é que nós vamos fazer, tá? Esses depoimentos estão lá. E há depoimentos que nós coletamos que numa equipe de trabalhadores, numa célula de produção, está aqui, esses 6 aqui, tem que demitir 2, escolha. Então vamos dizer que eles aqui que são mais jovens, né? Na votação escolheram os que são mais velhos e o filho votou a demissão do pai.